Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje teremos uma aula muito curta, falaremos um pouco ou daremos algumas dicas sobre o patrimônio coletivo e as suas características. E nas aulas subsequentes, então, começaremos a falar um pouco sobre o estado pessoal e o estado civil, individualização e identificação das pessoas. Mas por hoje, como dizia, vamos falar apenas um pouco sobre o patrimônio coletivo e as suas características. Não saia daí que nós voltamos já já. Vamos então começar por definir o que é o patrimônio coletivo. O patrimônio coletivo então corresponde à massa patrimonial que é pertença ou propriedade de mais de uma pessoa. Na titularidade de cada uma dessas pessoas, o que existe então é o direito a um conjunto patrimonial na sua globalidade ou na globalidade. Os titulares do direito, no caso do patrimônio coletivo, só têm o direito a uma cota de liquidação deste mesmo patrimônio quando ocorrer então a divisão do patrimônio coletivo. Este caracteriza-se então por encontrar afeto a um determinado fim, que é o fim que o mesmo patrimônio visa prosseguir. Existem características adjacentes ao patrimônio coletivo e que estão relacionadas com os credores deste mesmo tipo de patrimônio. Bem, a primeira característica aqui em causa é que só podem fazer pagar pelo valor dessa massa patrimonial que está em conjunto, não é? No caso do patrimônio coletivo. Na segunda característica, diz-nos que só posteriormente é que podem chamar os bens pessoais das pessoas contitulares do patrimônio coletivo e, em terceiro, caso este patrimônio então não seja suficiente para a satisfação do crédito dos credores. Ou seja, os credores deste tipo de patrimônio só podem fazer pagar pelo valor dessa massa patrimonial que está em conjunto dentro do patrimônio coletivo, não é? E só poderão chamar os seus bens pessoais caso não tenha então um patrimônio suficiente ou o patrimônio não seja suficiente para a satisfação do crédito dos credores. Bem, os credores pessoais então dos membros do grupo que são contitulares do patrimônio não se podem fazer pagar pelos bens deste patrimônio coletivo e só então após a divisão deste patrimônio é que lhes será possível incidir o seu direito não sobre o patrimônio coletivo, mas sobre os bens desse patrimônio que lhe foram atribuídos ao seu devedor na divisão. Bem, hoje ficamos por aqui. Como eu disse no princípio, seria uma aula muito rápida para darmos algumas dicas sobre o patrimônio coletivo e as suas características. Na próxima semana começaremos a falar um pouco sobre estado pessoal e estado civil. E também falaremos um pouco sobre individualização e identificação das pessoas. Se tivermos mais tempo, falaremos também sobre os elementos da individualização. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo na próxima aula. Até lá, fique bem.